De volta com o programa Ponto de Vista, a banda da semana é a banda Soda Billy. Estamos falando um pouquinho da história e da banda. E se você quiser ir para um lugar de qualidade, dia 15 no Chefão, dia 15 agora de abril no Chefão, vá ver o show da Soda Billy. O que vocês acharam dessa declaração do Restart? Olha, acho que ele tinha que ter olhado no verso do CD dele, né, para ver a gaivotinha e saber que o CD dele é feito aqui, onde não há civilização, né? Né? É uma situação um pouco difícil. Eu acho assim que é pior do que, na verdade, esse tipo de pensamento representa, que é uma ignorância que, infelizmente, nossos irmãos do Sul eles têm muitas vezes, né? Pior, na verdade, foi a reação de certas pessoas daqui de não querer se identificar com a cultura indígena. Isso é que eu achei pior. Eu não sou índio, entendeu? Quer dizer, eu acho que a reação, tudo bem, eu respeito a reação de cada um, mas você não pode reagir a uma coisa ruim de uma forma pior ainda. Quer dizer, reagir a um preconceito com outro preconceito. Não, de forma. Tá entendendo? Então, isso foi um problema sério que eu detectei. Não foram todas as pessoas que reagiram, mas eu detectei no Twitter, no Facebook. É muita gente falando isso. Com licença que eu vou sair porque o meu pajé tá me chamando. Num tom de deboche a cultura indígena. Não tem nada a ver com essa história aí de restart nem nada. Eles estão vivendo a vida deles, tá entendendo? E nós temos que respeitar, na verdade. E ganhando o dinheiro deles, tanto que virão para Manaus fazer um show, ganhar o dinheiro deles aqui. Eu acho que eles tinham que, antes de, sei lá, de rotular qualquer coisa, descobrir a origem do nome Pindamonhangaba. Aí quando eles descobrirem isso, eles vão perceber que referências indígenas faz parte da cultura brasileira. Simples. Ubatuba. Mogi das Cruzes, Itu, né? Tudo Itapecerica da Serra. Itacoatiara também tem. Tem de tudo. Não, nós temos bastante, nós não temos problema nenhum em conviver com isso. O problema é eles acharem que nós somos indígenas e eles descendem, sei lá, de extraterrestres. E por aí vai. Falando um pouquinho dessa polêmica que nós tivemos da Ordem dos Músicos aqui no Amazonas, o que vocês acharam dessa situação? Olha, eu acho que beirou o desespero da direção, da presidência, né? Um desrespeito ao nosso colega Márcio Siqueira, que enfim, né, não precisa falar aqui da pessoa maravilhosa, independente do talento dela, da pessoa maravilhosa, quem conhece ela sabe da pessoa maravilhosa que ela é, então foi uma coisa desnecessária e que para mim só representou desespero. E eu vejo que a longo prazo, médio e longo prazo, a sociedade civil ela vai, como tem evoluído em vários aspectos, ela vai evoluir a ponto de perceber que a inutilidade mesmo, a inoperância dessa entidade, ela vai deixar de existir. Isso eu estou já fazendo uma profecia, né? Como já acontece em outros estados onde ela não tem mais poder e os músicos... Agora, claro, isso depende de uma questão de política, né? De amadurecimento político da própria classe musical, né? Que aqui em Manaus às vezes peca em alguns aspectos, mas que nessa ocasião aí deu um bom sinal na sua manifestação. O que a gente espera é que não seja uma coisa só de fogo de palha, que seja realmente o início de um novo momento, né, de união, até porque tem muita gente nova hoje inserida nesse contexto de manifestação que houve aí, né? Tem espaço para tudo. Eu já disse num outro programa que nós fizemos com outros músicos que o espaço, o direito de resposta, está aberto para o presidente da Ordem dos Músicos, que é o Salazar, e ele não vem no programa. Mas já que, enquanto ele não vem, espero que venha para falar um pouco dessa situação. Falando um pouquinho agora, voltando para a banda e falando um pouquinho de rock and roll, jazz e por aí vai, que é o que interessa, é o nosso mote do programa de hoje. Vocês misturam muito, utilizam do Depeche Mode e mesclam o Depeche Mode com Elvis e utilizam o Louis Armstrong e misturam com uma outra banda de rock. Quem é que faz? Você faz os arranjos, a gente já sabe, mas como é que se deu a ideia inicial mesmo de fazer toda essa mistura e de reunir todo esse grupo? Tudo partiu mesmo do Matheus ou foi uma reunião de amigos com o passar do tempo? Olha, foi virando uma coisa séria? Na verdade é o seguinte, eu nos anos 80 eu ouvia The Police, eu ouvia Depeche Mode. Na verdade eu comecei ouvindo essas bandas aí, U2,
The Cure e tal, antes mesmo de que começar a curtir o rockabilly. Isso aí, o rockabilly foi uma coisa que eu comecei a ouvir depois, já bebendo na fonte, assim, né? Aquela coisa de ouvir os negros lá do blues, né? do sul dos Estados Unidos, e algumas coisas de country também, a fusão disso aí, né? Ouvir o que o Elvis ouvia e tal, quer dizer, eu já estava fazendo aí uma pesquisa sem saber mesmo. Mas nos anos 80 aqui em Manaus, antes de eu ir para São Paulo, né? Porque essa fase aí de pesquisa eu tive lá em São Paulo, no caso. Mas aqui em Manaus, na minha juventude dos anos 80, aqui foi ouvindo o que rolava na Faces in the Groove aqui. Entendeu? Então, e o rock nacional também, que influenciou, tanto que depois quando eu fui ouvir Léo Jaime, João Penca, essas coisas que se identificavam mais o Traje a Rigor e tal, já era o que a gente já estava familiarizado. Então. E agora a ideia, no caso, como já acho que respondendo mais precisamente a tua pergunta, era justamente de mostrar que isso não é uma coisa que é só da Billy só que faz. No mundo tem outros artistas que desenvolvem. Tem até um disco que é jazz, 80s, alguma coisa assim. Não, tem o Rock and Roll Hall of Fame, que tem todo ano em Nova York, que eles fazem essa junção toda. Pois é, então acho que na verdade é uma forma de mostrar, de pegar uma coisa que, apesar do rock dos anos 80 também não está tão novo assim, né? Mas a intenção do Depeche Mode, que é uma coisa de música eletrônica, você fazer um arranjo de jazz e blues, entendeu? De pegar o Radiohead e tentar subverter, assim, fazer umas pitadas de blues e tal. Né? E por aí vai. Gente, obrigado pela entrevista de hoje. E agora você fica com a música da banda Soda Billy. Um abraço e até amanhã. Pegar a linha e cair no rock. Eu vou pegar a linha e cair no rock. A linha é uma moto, não uma garota pop. Aqui nessa cidade tudo pode acontecer. Pelas ruas e avenidas eu começo a correr. Correndo com a Aline, eu me esqueço de você. A Aline é uma moto que bebe gasolina. Eu sou um easy rider, viciado em adrenalina. Correndo com a Aline, ela é minha menina. Eu vou pegar a Aline e cair no rock. Eu vou pegar a Aline e cair no rock. A Aline é uma moto e não uma garota pop. A polícia da cidade rodeia essa moto, pegam ela no radar e ainda fica bem na foto. Correndo com a Aline, o tempo passa e eu não noto. A Aline é uma moto que bebe gasolina. Eu sou o Easy Rider, viciado em adrenalina. Correndo com a Aline, ela é minha menina. Eu vou pegar a Aline e cair no rock. Eu vou pegar a Aline e cair no rock. A Aline é uma moto e não uma garota pop.